A Ordem dos Advogados do Brasil deve entrar com ação judicial para impedir o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. A OAB alega que a falta de recursos pode prejudicar os serviços prestados a trabalhadores e produtores rurais. O Sindicato do Distrito Federal é um dos únicos do país que não prevê queda de receita com o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. Dos cerca de 1.000 produtores rurais, 300 já contribuem espontaneamente. A falta de regularização fundiária na região impede cobranças obrigatórias, já que, para exigir a contribuição, é preciso levar em consideração o valor da terra. Nosso trabalho é mais político e a gente vem trabalhando nisso aí junto aos deputados, aos senadores, né, o governo do Distrito Federal com relação à regularização fundiária, as questões ambientais. Então, nesse sentido, o Distrito Federal não perde nada. Mas a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura estima queda de receita de 5%, o equivalente a R$1 milhão por ano. A CONTAG já estuda fontes alternativas de recursos. Vamos ter que intensificar nossas ações, nossa luta, para que outras fontes de receita nossa, que vem proveniente da nossa base, ela possa suprir essa dificuldade. A contribuição sindical opcional faz parte da reforma trabalhista sancionada pelo presidente Michel Temer em julho. As mudanças passam a vigorar só em novembro, mas já preocupam a maioria dos sindicatos. Ainda há expectativa de que alguns pontos sejam alterados por medidas provisórias. Um deles é a extinção gradual das contribuições. Primeiro, você teria tempo para fazer uma transição para buscar outras fontes de renda, sejam discutidas com o Congresso, com o governo federal, seja discutida com a própria base, com a própria categoria. A contribuição sindical existe desde 1943 e é cobrada de todos os produtores rurais, conforme estabelece a Lei 1166, de 15 de abril de 1971. Para pessoas físicas, o cálculo incide sobre o valor da terra bruta tributável. Já para pessoas jurídicas, a contribuição é calculada com base na parcela do capital social atribuída ao imóvel. 60% da arrecadação vai para os sindicatos, 15% para as federações e 5% para as confederações. Os 20% restantes vão para o Ministério do Trabalho, que divide o montante pela metade se houver central sindical. A reforma trabalhista acaba com a obrigatoriedade da contribuição sindical. Por outro lado, aumenta o poder dos sindicatos nas negociações entre trabalhadores e empregados, segundo a Ordem dos Advogados do Brasil. Mesmo assim, analisando perdas e ganhos, a entidade diz que pode contestar as mudanças na Justiça. Em apenas 2 casos, o sindicato não é obrigado a participar das negociações entre as partes. Se a remuneração for superior a R$11 mil e dentro de empresas com mais de 200 funcionários. Neste caso, é preciso que a empresa forme um comitê de negociação para decidir condições trabalhistas não especificadas na lei. Ainda assim, o acordo resultante deste processo depende de aprovação do Judiciário. Os sindicatos, obrigatoriamente, participam nos demais casos. O vice-presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB diz que uma das alternativas para manter a arrecadação é prever em acordos coletivos uma cláusula que obrigue a contribuição. Mas alerta, a medida não pode ser imposta a todos os sindicalizados. Então nós temos, no âmbito do direito coletivo do trabalho, a possibilidade de instituir uma cláusula em acordos ou convenções coletivas de trabalho em que essa cláusula preveria uma contribuição. Entretanto, hoje, o Tribunal Superior do Trabalho entende que essa possibilidade não pode acontecer. Por quê? Porque ele entende que qualquer contribuição só pode ser cobrada dos sócios. Líderes sindicais não acreditam que vai ser necessário arrumar novos meios de contribuição obrigatória. Pelo contrário, com prestação de serviços, creem no fortalecimento das entidades consagradas na defesa dos interesses do produtor. A gente não vê reclamação quando o produtor recolhe para a ProSoja, ou recolhe para a Acrimate, ou recolhe para a AMPA, ou recolhe para as entidades que lhe representam. Eu acho que isso, como eu disse, vai ser um reordenamento de receitas, aonde as lideranças que exercem esse papel de representatividade vão poder, inclusive,
inclusive, aumentar esse poder de liderança e de trabalho para representatividade. Eu acho que esse é o momento dos nossos presidentes de sindicato reinventar o sindicato rural. O sindicato rural, quase todos eles, na sua totalidade, têm uma grande prestação de serviço ao produtor rural, e o produtor rural ele não é contra contribuir com o sindicato na sua base. Então acho que cabe cada um ali reinventar a sua prestação de serviço, achar um meio, um equilíbrio ali para o produtor estar contribuindo, ajudando o sindicato rural na base. Muito bem, nós estamos ao vivo novamente aqui em São Paulo, 6h54. Vai aparecer a nossa bancada do RN, olha aqui, ó, tá completa hoje, ó. Miguel Daúde com o Dr. Ricardo Afonso, hein? Dr. Ricardo, seja bem-vindo. Ao vivo e direto lá de Porto Alegre. Boa noite, como vai, senhor? Tudo bem? Tudo bem, ótimo. Estamos aqui. Muita honra. Deixa eu cumprimentar o Daúde aqui. Dá licença passar na sua frente. Que Daúde, boa noite. Tudo bom? Márcio, boa noite a todos. O doutor Ricardo, a honra é toda nossa, na verdade, é recebê-lo aqui ao vivo, né? Falar com o nosso telespectador, inclusive lá do Rio Grande do Sul. Dá para a OAB reverter essa situação? Não, eu acho que até está um pouco difícil de entender ali a posição. Não, a OAB pelo que eu entendi do colega ali que falou, buscando uma condição de que através do acordo coletivo e tal se fixe uma taxa então de contribuição quando houver o acordo coletivo. Essa questão da contribuição sindical no Brasil não pode continuar como é hoje, né? Se criou cartórios dessa questão dos sindicatos, 16 mil sindicatos nós temos no país, e contra 190 nos Estados Unidos, 168 no Reino Unido, 91 na Argentina. Por livre e espontânea pressão, por enquanto. Não tem, né? Então sindicato, partido político, seita religiosa, são os grandes negócios do país. Na realidade se tornou uma indústria. Eu acho que ninguém é contra a contribuição sindical, desde que o sindicato, por exemplo, pelos sindicatos que nós conhecemos, os sindicatos rurais, os produtores muitas vezes estão de acordo em contribuir, porque existe uma reciprocidade. Mas hoje, quando você tem inúmeros sindicatos, como você tem inúmeros partidos políticos, na realidade essa quantidade ela foi gerada em decorrência de você ter acesso a recursos. Então, quando você proíbe essa contribuição, você afunila, né, e aí sobram apenas aqueles que realmente prestam serviços, que os sindicatos que vão ter essa sobrevivência. E perde representatividade, doutor Ricardo? Sim, 16 mil sindicatos. A posição da OAB, assim, eu acho que é em decorrência de que a lei que estava se discutindo, a reforma trabalhista, previu não pagamento. Exatamente. E agora, ela, como entidade ligada à área jurídica, está então tentando criar uma solução de sobrevivência para alguns. Exatamente. Agora, eu acho que o importante é a gente saber o que o produtor rural pensa, né, que é o nosso público. Porque eu converso com alguns são contrários, outros acham que gostariam de continuar pagando o sindicato, né? Porque para a gente, o que a gente sabe é que, eu me lembro que quando Lula foi eleito pela primeira vez, ele era contra a contribuição sindical, ele queria acabar com a contribuição sindical, mas aí, pelo mesmo convencimento que as centrais e os líderes sindicais estão tentando obter do Michel Temer uma reversão desse caso, na época, eles convenceram o Lula que deveria continuar tudo do mesmo jeito, né? E a gente sabe que tem entidades aí que... E agora, ultimamente, Daúde, com Márcio, com esse assunto que teve do Fundo Rural, aí que a CNA se posicionou contrário e muitos das federações, houve uma revolta muito grande dos produtores rurais porque se sentiram sem representação num assunto de vital importância para eles. A CNA chegou a levar um memorial ao ministro para votar a favor da constitucionalidade. Então criou uma situação de revolta total, porque essa incidência que tem no ITR para a contribuição para a entidade de classe é muito alta, é um valor alto. Então há uma revolta, eu sinto isso ultimamente, dos produtores se negando a pagar o tributo. E sindicatos, né, doutor Ricardo, a gente sabe isso Brasil afora, seja do agronegócio ou não, ele sempre está do lado do trabalhador, muito também nas questões jurídicas, né? Há esse apoio para os sindicalizados, na verdade.
perde-se representatividade jurídica também quando você não tem mais alguém para ajudá-lo? Mas eu entendo que eu acho que perde no sentido de sua defesa da classe. Coletivas, Você tem o sindicato, você continua afiliado. Agora, a contribuição, ela pode ser de livre e espontânea vontade. Mas é um sindicato sem dinheiro, você perde. Suporte, daí? Por exemplo, a igreja, ela passa lá a cestinha, né? Ou o cartão pede o cartão de crédito. Ou pede o cartão de crédito. Então tem mecanismos, né? Quer dizer, juridicamente eu acho que não perde, mas está lá. A Carol colocou uma pergunta interessante para os nossos amigos telespectadores nos ajudarem, né, a entender qual é a posição do produtor rural. Está lá, você apoia o fim da contribuição sindical e por quê? Por que se apoia? Né? Ou se não apoia, é muito importante que você colabore conosco para o entendimento que você tem a respeito disso. Só para encerrar rapidamente, doutor Ricardo, nessa questão, o Daudi levantou algo bem interessante. A contribuição, na verdade, ela pode ser individual, obviamente, mas tem que ser mensal, essa é a primeira pergunta. E segundo, pode haver doação? Ou seja, muito acima de uma contribuição? Não. Aí o que estão buscando a partir de agora é que espontaneamente o associado contribua de forma que se estabelece normalmente. Uma sistemática, individual, mensalmente? Mas, se ele não contribuir, ele vai ficar fora do sindicato. Ele tem que contribuir. Né? Se ele quiser ser assistido pelo sindicato. Por exemplo, se o sindicato entra com ação civil pública, né, beneficiando aquele que não tiver contribuindo, não tiver associado, ele não vai ser beneficiário com o resultado da ação. Tem ações que independente de ser filiado ou não, a atividade ou aquele que está na atividade é beneficiado. E a doação, Agora, essa questão de ação coletiva, tudo bem, a ação foi ganha, aqueles que não fazem parte, que não entraram na ação, entram com outra ação. Ou há uma extensão para todos. Doação é legal, doutor Ricardo? A doação em grandes volumes de recursos, ela é legal? Aí tem que ver. Aí tem uma legislação que, até na questão da contribuição partidária, a questão do contribuição para os partidos, também tem as limitações. Eu não sei se no sindicato tem alguma limitação. Bom.